Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé nesse dia 3 de março de 2024, terceiro domingo da Quaresma. Queremos pedir a Deus que abençoe e ilumine a nossa vida. E o evangelho que a igreja nos apresenta é tirado de João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que as Escrituras diziam: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e nas palavras dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui abrimos o nosso coração para ouvir esse trecho do Evangelho de João. João é o Evangelho da maturidade da fé cristã, tem como princípio nos mostrar sinais que nos ajudem a acreditar em Jesus. É montado sobre 2 semanas e 7 sinais, e aí nós nos deparamos com esse trecho de hoje, que é Jesus que está indo para a Páscoa dos judeus. No Evangelho de João tem a Páscoa de Jesus e tem a Páscoa dos judeus. Páscoa quer dizer passagem. Então os judeus comemoram a passagem da saída do Egito, atravessando o mar Vermelho a pé enxuto em direção à terra prometida e amargando 40 anos no deserto. A Páscoa de Jesus será a Páscoa da saída da morte para a vida. É a passagem. Para os judeus, a passagem da escravidão para a libertação. Para Jesus, a passagem da morte para a vida eterna, para o ressuscitado. Então, o que Jesus, chegando perto da Páscoa dos judeus, não é a Páscoa de Jesus, Jesus se depara com a realidade do templo. Era bem verdade que havia um comércio, como há em muitos lugares, um comércio gigantesco em torno da religião, em torno da fé. Um comércio gigantesco em torno do mundo em que nós nos deparamos e somos convidados a pensar a respeito do comércio em nome de Deus, o Deus sendo usado em função do lucro. Então a reação de Jesus, porque lá as pessoas que vinham de longe deixavam para comprar a sua oferta lá, porque trazer um animal de longe você corria o risco de perdê-lo ou dele se machucar, e você não podia ofertar um animal no templo com osso quebrado, machucado, doente. Tinha que ser um animal saudável. Então, e havia também os cambistas. Como o templo não aceitava a moeda de Roma e o que circulava era a moeda de Roma com a face de César, então havia os cambistas que recebiam o dinheiro romano e davam a moeda que era aceita como oferta para o templo. E a venda de animais para as pessoas que vieram de longe, tinha que fazer a sua oferta, mas não trouxeram nenhum animal. Cobrava-se muito caro para isso. Então havia uma exploração gigantesca. O templo, o pátio era uma região grande, muita gente, e ali Jesus tem essa atitude de violência. É o único momento que Jesus se torna violento.
e ele se torna violento e ele dá uma atenção especial aos que vendem pombas. Tira isso daqui, não faça da casa do meu pai um manto de ladrões. Por que Jesus diz diretamente às pombas? Porque as pombas eram os animais de sacrifício oferecidos pelos pobres. Quem tinha poder econômico oferecia um animal maior, quem não tinha oferecia uma pomba. Então era pior ainda, explorando a fé de gente pobre. Viu? Explorando a fé de gente pobre. Os cambistas exploravam a ganância do dinheiro. E quem vendia pomba explorava a fé de gente pobre. E por isso Jesus tem essa atitude. Viu? Diante disso, Jesus é questionado: que autoridade você tem para fazer isso? Jesus faz um discurso: destrui isso aqui que eu construo em 3 dias. Viu? Jesus estava falando da sua ressurreição, porque a nossa experiência de Deus não está ligada mais ao templo de Jerusalém, mas a nossa experiência agora, o fundamento da nossa fé, está ligado ao corpo e sangue de Cristo. A presença de Jesus no mundo não é mais só no lugar do templo de Jerusalém, mas a presença de Deus no mundo agora é através da Eucaristia. Jesus ressuscitado, agora o ressuscitado nos oferece como memória a celebração da missa. 3 dias após a morte, ressuscitado, nós temos agora um novo templo, aonde nós nos encontramos com o sacrário, nós nos encontramos com a experiência de Jesus presente na hóstia consagrada. Cada missa que celebramos, nós nos deparamos com o templo de Jesus, com o corpo de Jesus. E é bom e é bonito que muita gente acreditava em Jesus, mas o Evangelho lembra de uma passagem: o zelo pela casa do meu Pai me consumirá. Essa consciência de zelar pelo espaço de Deus consome a gente. Consome a gente. Essa consciência da gente zelar daquilo que é o patrimônio do povo que tem fé, isso consome Jesus. Jesus é consumido pelo zelo, pelo cuidado das coisas de Deus. É isso que movimenta a vida de Jesus e deve movimentar a vida de cada um de nós. Deve movimentar a história de cada um de nós. Deve movimentar a existência de cada um de nós. E no finalzinho, Jesus é muito preciso e muito claro que por mais que muita gente começavam a acreditar nele, o Evangelho de João e os sinais são feitos para que as pessoas possam acreditar. Termina Jesus dizendo: Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, pois ele conhecia o homem por dentro. Jesus é alguém que tem isso, ele conhece o ser humano por dentro. Às vezes a gente não conhece o ser humano por dentro. Às vezes a gente não sabe quem é o ser humano por dentro. E é bonito a gente saber disso. Jesus não dá crédito a elogios. Ele nos conhece. E ao nos conhecer, sabe da nossa fragilidade, sabe dos nossos pecados, sabe dos nossos erros, sabe da nossa limitação, da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa ignorância e da nossa estupidez. Ele conhece muito bem a nossa ignorância. Por isso que Deus possa nos livrar da ganância, de usar dele para lucro próprio, e que Deus possa abençoar a todos nós e que Jesus possa nos conhecer e encontrar coisas boas dentro de nós. Façamos a oração da campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e amizade social. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Um abraço e até mais.